Bom dia a todos. Este livro, para mim, não será. Dizer sobre ele não é um exercício literário. Isto é, acima de tudo, um exercício de amizade e de memória. De memória porquê? Porque nós já nos conhecemos desde a infância e naquelas alturas de infância os nossos debates, as nossas discussões era acerca do imediato. E nesses imediatos descobríamos coisas simples e algumas também bastante complexas. E ver que essas discussões no Rony e nos nossos imediatos tornou-se num pensamento tão acutilante e profundo, deixa-me com um enorme orgulho dele, ver em tudo que se transformou. E então, esta obra não é certamente uma obra normal, mas uma obra de intimidade, mas sem filtros. Reparem-se que isto, e como já foi dito aqui, e agora, o que é que podemos esperar desta leitura, assim, em modo geral? Como sabem, o Rony é uma pessoa com muito para partilhar. E então, ele também, como toda a gente sabe, é um eterno insatisfeito, no melhor termo da expressão. E ele procura constantemente compreender e questionar o mundo e os novos significados para a vida. E isto está bem presente aqui neste livro. E também, como já foi dito, este livro não é um livro de certezas confortáveis. Este livro é um manifesto que diria contra a estagnação. E eu vou salientar aqui de tudo, já foi dissecado, todos os capítulos já foram aqui dissecados, dos 19 capítulos, mas eu só vou aqui citar, para mim, 3 pilares que acho que são fundamentais. Então, também já foi aqui citado, que é a compreensão entre o eu e o nós. Como é que nós mantemos a nossa identidade sem nos isolarmos? Está ali, a Rony faz a sua descrição. E como é que nós podemos crescer no confronto saudável com o coletivo? Ou seja, a diferença não nos afasta, mas completa-nos. Depois, o segundo pilar é um alerta contra a apatia. Também já foi aqui referido. Só uma coisa que eu aprendi com o Rony desde a adolescência é que o impossível é uma premissa que ele se recusa a aceitar. E então, este livro é, eu diria, um puxão de orelhas contra a nossa zona de conforto. Relembrando que a resignação é a premissa contra a infelicidade. É o primeiro passo para a infelicidade. E a seguir tem uma coisa que eu acho que é um terceiro pilar, que eu acho que é muito importante, que é a paixão. Como vocês devem concordar comigo, o Rony é um apaixonado pela vida, por tudo o que faz. E então a paixão aqui não é vista como aquele clichê romântico, mas a paixão é vista aqui como algo que é muito complexo, mas que também exige muita manutenção. E essa paixão, que sem dúvida é vivida em cada parágrafo e que há aqui mostrado. E então há uma frasezinha que tem aqui no livro que é: a natureza tende a criar instabilidade retirando da zona de conforto qualquer criador. Esta frase, para mim, identifica bem o espírito do Rony, que é um sonhador constante e que usa o caos como matéria-prima para defender o que é mais sagrado, que é a liberdade e a democracia. E agora, digamos, para que é que ele escreveu este livro agora? Aquela vez em conversa nós, então, quando é que começaste a escrever, o que é que vai escrever? E ele disse, num momento de inércia, estava lá, escrevi logo 5 capítulos de uma vez e pronto. E então continuou. E às vezes, no mundo que hoje em dia se transforma, que há muito alusão ao abstrato e ao superficial, temos aqui um livro que é muito concreto e incisivo. E ele desafia-nos a olhar para a nossa insignificância, não como um limite, mas um ponto de partida para algo maior. E também, como existe a paixão, não do clichê, mas também existe o amor. E o amor é algo muito presente e também muito transformador, que ele acredita, eu acredito também, acho que vocês acreditam, e para este livro também é uma...
e é uma dica para nós sermos questionados, mas também para sermos inspirados. Sem dúvida que isto é inspirador. E então, aqui para terminar, vou ler aqui uma frase, um pequeno texto que eu diria que seria como uma epígrafe, mas também podia ser um epílogo. Se vocês repararam, não sei se seguiram nas redes sociais, a Vânia, ao longo dos tempos, foi pondo umas frases que eu acho que este livro, eu diria que dava uma pescaria de aforismos, está cheio de aforismos que vimos muito à mão. Então, eu vou pôr aqui que eu acho que é interessante, que podia ser epígrafe ou epílogo do livro, que é bem identificativo do espírito da Vânia, que é um ser, e todos nós temos estes momentos, que perante um desafio ousa ver e pensar além daquilo que habitualmente lhe é dado a conhecer, é um ser que será tentado a pensar que afinal não é um ser insignificante e que tenderá a provar que pode e deve fazer a diferença. E isto, acho que o Rony, mais do que escrever, ele procura tocar quem lê de alguma forma. E então, também acho que ele vai procurar deixar um mundo melhor do que aquele que encontrou. Pronto. Então, ficamos agora à espera da segunda parte. Parabéns pelo livro e parabéns por este dia do teu aniversário.